Vamos lá, vamos discutir um pouco. Foi me perguntado essa semana o que é exatamente o Estado mínimo. Vamos dividir a palavra, o que é o Estado e o que significa mínimo. O Estado é o governo. É o governo sustentado pelos nossos impostos, seja o governo municipal, o governo estadual e principalmente o governo federal. Esse é o chamado Estado, que nos fornece saúde, educação, segurança, investe em habitação, em pesquisa e etc. Ou seja, todo o dinheiro que nós pagamos de impostos, nós que somos trabalhadores assalariados e mesmo as grandes empresas, todo esse dinheiro é revertido para as prefeituras, para os governos estaduais, para o governo federal, e ele deve ter o retorno em serviços. Se a gente vai pesquisar, tanto na internet como nos livros, o que significa essa denominação de Estado mínimo, são aqueles que defendem que o Estado, né, que o dinheiro do Estado, vamos pensar em dinheiro, né, que o dinheiro do Estado ele deve ser muito menor, ou quase zero, ou quase nulo, para a saúde, para a educação, para o transporte, para investimento em habitação, para pesquisas, para XYZ. E de que o Estado deveria somente cuidar da segurança, do aparelhamento da justiça e do legislativo. O legislativo aí são os deputados, vereadores, deputados, senadores, ou seja, deveria garantir dinheiro só para isso aí. Bom, mas como ficaria então o investimento na saúde, na educação, no transporte, na habitação, etc. e tal? Quase nenhum, ou então zero. Porque eles alegam que o Estado só atrapalha a chamada livre iniciativa. O que é a livre iniciativa? É o direito dos grandes empresários, dos patrões, de não pagar 13º, férias, seguro-desemprego, ou de garantir seguro-desemprego, fundo de garantia, de não ter escola pública gratuita. Lembrando que o gratuita significa o seguinte: era gratuita no sentido de que a gente não está pagando diretamente a escola pública, o hospital público, mas nós pagamos através dos impostos. Portanto, o Estado nos deve esses serviços sociais. Na prática é o seguinte: o Estado mínimo tira de você, cidadão que contribui ou não contribui porque nem tem salário suficiente, né? Tira do Estado a sua principal função, que é proteger o cidadão, que é para garantir os investimentos públicos. Obviamente, os candidatos, quando vão pedir voto para você, quando eles falam, eu vou garantir isso, vou garantir aquilo, vai ter creche, vai ter hospital, vai ter saúde, vai ter isso e aquilo, quando ele não fala, ele não faz esse discurso do Estado mínimo, ele promete a você a presença do Estado, te garantindo ou prometendo garantir isso aí, o que é uma contradição. Se você pega o programa do partido, ou então o histórico deste candidato, você vai ver que, na verdade, ele está defendendo algo totalmente diferente, o chamado Estado mínimo. Vamos lá. Isso se concretiza, por exemplo, no governo atual, o governo Temer, em reforma da Previdência, que diminui os direitos da aposentadoria, na reforma educacional, que a educação fica muito mais pauperizada, fica mais pobre, tá? Na tentativa de privatizar a saúde, na privatização da Eletrobras, na privatização da energia elétrica e assim por diante. E resumindo, tudo será privatizado, ou seja, dentro da ideia do Estado mínimo, tudo seria privatizado. Entra-se numa outra discussão, o que são partidos de direita, de centro e de esquerda. A grosso modo, os partidos de direita defendem uma
o Estado mínimo ou uma menor presença do Estado nas áreas sociais. E os partidos de esquerda defendem um maior fortalecimento do Estado nas áreas sociais, tudo isso que eu já falei antes. E tem os de centro, que fica pulando um pouco para lá, um pouco para cá. Como é que você define o que é partido de direita ou de esquerda na hora que você vai procurar o voto? Pega o histórico. Não é o discurso dele de campanha, mas pega o histórico do partido. Quais são as ações que esse partido fez, ou os governadores, ou os prefeitos, o que eles andaram fazendo para garantir, na prática, a presença dos serviços sociais. E os chamados defensores do Estado mínimo, se a gente for aprofundar a discussão, a gente percebe claramente que eles defendem o Estado mínimo contra a população. Porque na hora que esses grandes defensores do Estado mínimo, que ou defendem as grandes empresas, ou são os próprios representantes das empresas, na hora que essas grandes empresas, essas corporações, sentem dificuldade financeira, empresas automobilísticas, bancos, financeiras e tal, quando estão com dificuldade financeira, a quem que eles recorrem? A quem que eles recorrem para ter dinheiro para superar aquela crise econômica? Ao Estado, principalmente ao governo federal. O governo federal acaba socorrendo, em tempos de crise econômica, os grandes defensores do Estado mínimo, o que, na prática, é uma contradição. E mesmo o grande modelo que os defensores do Estado mínimo têm, que chamam os Estados Unidos da América, que é o grande capitalista mundial, o grande país capitalista que domina o mundo inteiro, não pratica o Estado mínimo. Não pratica. Na grande crise de 2008, a grande crise econômica, os grandes bancos, automobilísticas, cartão de crédito, imobiliária, chamado a crise do subprime, quem socorreu? Quem socorreu esses grandes capitalistas? Foi o Estado, sustentado pelos impostos dos cidadãos americanos. Assim como quando o governo brasileiro socorre as grandes empresas, está usando o nosso dinheiro. Então, essas pessoas, elas defendem o Estado mínimo contra você, cidadão brasileiro ou de outros países, mas estamos falando de Brasil, né? Então, é isso. O chamado Estado mínimo é uma tragédia para a população brasileira. Fique atento.